Olá, que a paz de Jesus esteja contigo, meus amados. Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Hoje iremos realizar o review deste livro de C.S. Lewis, Milagres, que a Thomas Nelson Brasil lançou essa edição especial. O livro ele é capa dura, no padrão Thomas Nelson Brasil, das publicações que ela faz do C.S. Lewis. E é uma edição de 2021 especial. E é um tema, esse tema é especial. A capa ela remete ao milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Estão vendo? E vamos começar fazendo uma leitura aqui da contracapa. Essa parte aqui para a gente conhecer o entendimento da editora sobre a obra. Muito bonita essa capa mesmo. Será que milagres realmente acontecem? É possível saber se o mundo sobrenatural existe? Como explica C.S. Lewis? O principal milagre defendido pelos cristãos é a encarnação. Eles dizem que Deus se tornou homem. Qualquer outro milagre prepara para esse, ou exibe esse fato, ou dele resulta. Em Milagres, o autor se debruça profundamente sobre estes temas, propondo aos leitores uma reflexão acerca do sobrenatural. Com sua já conhecida sagacidade e lucidez, Lewis desafia racionalistas, agnósticos e deístas em seus próprios fundamentos para discorrer sobre a relação entre as leis da natureza e os milagres, argumentando que esses fenômenos acontecem diariamente em nossas vidas. Com linguagem poética, sensível e jubilosa, Lewis celebra a existência dos milagres e convida os leitores crédulos e céticos a fazerem o mesmo, compreendendo tais momentos como testemunho do envolvimento único e pessoal de Deus em sua criação. Já essa contracapa aqui, ela promete muito, porque Lewis ele tem uma linguagem peculiar de abordar os temas teológicos. Tá aqui, ó. Parte interna. Diz: Milagres, um estudo preliminar. C.S. Lewis. Milagres. Vamos fazer uma leitura daqui para a gente ter um breve entendimento do conteúdo da obra. Clive Staples Lewis, deve ser o nome dele em inglês, não sei se eu pronunciei correto. 1898 a 1963 foi o período em que ele viveu conosco aqui na Terra. Foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros, que lhe permitiram alcançar um vasto público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano.
aqui as dedicatórias e o sumário. O sumário são 17 capítulos. Aqui, ó. Bastante conteúdo abordado por Lewis. Capítulo 1. O escopo deste livro. 2. O naturalista e o sobrenaturalista. 3. A principal dificuldade do naturalismo. 4. Natureza e sobrenatureza. 5. Uma dificuldade adicional ao naturalismo. 6. Resposta aos receios. 7. Um capítulo sobre pistas falsas. 8. Milagres e as leis da natureza. 9. Um capítulo quase desnecessário. 10. Coisas vermelhas nojentas. 11. Cristianismo e religião. 12. A propriedade dos milagres. 13. Sobre a probabilidade. 14. O grande milagre. 15. Milagres da velha criação. 16. Milagres da nova criação. 17. Epílogo. E vem o apêndice A sobre as palavras espírito espiritual e o apêndice B sobre providências especiais. Aqui vou ler no capítulo 1, o iniciozinho, só o primeiro parágrafo, para conhecermos um pouco mais sobre o estilo, para aqueles que ainda não leram Lewis, o estilo que ele adota do texto. O escopo deste livro. Aqueles que desejam ter sucesso devem fazer as perguntas preliminares corretas. Aristóteles, Metafísica 2:3. Em toda a minha vida encontrei apenas uma pessoa que afirma ter visto um fantasma. E o interessante da história é que essa pessoa não acreditava em alma imortal antes de ver o fantasma e continua não acreditando depois de vê-lo. Ela diz que o que viu deve ter sido uma ilusão ou uma peça que seus nervos lhe pregaram. E, obviamente, ela pode estar certa. Ver não é acreditar. Aí, esse aqui foi só o primeiro parágrafo. Eu também peguei um outro parágrafo mais à frente, do capítulo 16, Milagres da Nova Criação. Aqui, ó. Eu vou ler só um trecho também, que eu achei interessante aqui para a gente se familiarizar mais com o estilo de Lewis. Nos primeiros dias do cristianismo, um apóstolo era, antes de tudo, um homem que afirmava ser testemunha ocular da ressurreição. Poucos dias após a crucificação, quando 2 candidatos foram nomeados para a vaga aberta pela traição de Judas, sua qualificação era que eles haviam conhecido Jesus pessoalmente, tanto antes quanto depois de sua morte, e poderiam oferecer evidência em primeira mão da ressurreição ao se dirigirem ao mundo exterior. Atos 1:22. Poucos dias depois, pregando o primeiro sermão cristão, Pedro fez a mesma afirmação. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós, os cristãos, somos testemunhas desse fato. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo baseia sua reivindicação de apostolado no mesmo fundamento. Não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Aqui é uma pergunta. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Como essa qualificação sugere, pregar o cristianismo significava principalmente pregar a ressurreição. Assim, as pessoas que tinham ouvido apenas fragmentos do ensinamento de Paulo em Atenas tiveram a impressão de que ele estava falando sobre 2 novos deuses,
Jesus e Anastasis, isto é, a ressurreição. Atos 17 e 18. A ressurreição é o tema central de todo o sermão cristão revelado em Atos. A ressurreição e suas consequências foram o Evangelho, ou as boas novas que os cristãos apresentavam. O que chamamos de evangelhos, as narrativas da vida e da morte de nosso Senhor, foi consolidado posteriormente para o benefício daqueles que já haviam aceitado o Evangelho. Eles não eram de forma alguma a base do cristianismo. Eles foram escritos para os já convertidos. O milagre da ressurreição e a teologia desse milagre vem primeiro. A biografia vem depois, como um comentário sobre ela. Então aqui, neste capítulo falando milagre da nova criação, vem abordando aqui no início o milagre da ressurreição. Então é uma obra muito especial, primeiramente por se tratar de Lewis, e depois o tema, que é muito interessante para todos aqueles que são admiradores das obras de Lewis, e com um tema desse, que abordar milagres, falar sobre milagres, é uma obra que nos dará um entendimento de um assunto que nós, como cristãos, devemos saber abordar. Então, mais uma obra que recebe o selo recomendado à compra pelo canal Conhecer Jesus. Fica a dica para que você, se ainda não curtiu o nosso canal, se ainda não foi lá e marcou o sininho para receber todas as atualizações de quando forem lançados novos reviews, novas mensagens, vai lá, não se esqueça, curta o canal, conheça também as redes sociais, vai lá na página do Facebook, no Instagram, no Twitter, faça parte da família Conhecer Jesus, pois esse canal é nosso, e aqueles que têm interesse em ver outros livros sendo feito review no canal, pode colocar aí nos comentários o nome. Se você foi edificado por este review ou gostou de algo interessante que foi dito aqui da obra de Lewis, deixa seu comentário também. Lembre-se, não se entregue ao problema, se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.